Vamos lá, meus irmãos, prosseguir aqui no nosso estudo das 70 semanas, da profecia das 70 semanas, aqui no livro de Daniel, avançando até onde nós paramos, aqui no versículos 25 a 27. Esse é o texto, então, que nós precisamos analisar e chegar a uma conclusão. Eu apresentei para vocês as diversas posições relacionadas a esse texto. Basicamente, essas posições, elas se subdividem entre as visões não messiânicas e as visões messiânicas. Sendo que as visões não messiânicas, elas não entendem aqui o ungido mencionado nesse texto como se referindo a Jesus. As visões messiânicas entendem assim. Então, esse é um dos primeiros pontos de discussão dentro desse texto. Eu alistei aqui as principais perguntas, certo? Que são centrais na discussão. Na aula passada, eu conversei com vocês aqui a respeito desse primeiro ponto. Nós devemos utilizar a contagem de tempo como literal ou como simbólico. E eu, então, defendi aqui para vocês a necessidade de nós encontrarmos uma espécie de meio termo aqui. O que seria um meio termo? Seria entender, sim, concordar com aqueles que entendem a abordagem literal no fato de que, quando se dá uma espécie de numeração relacionada a tempo, existe sim uma preocupação temporal ali. Não faz sentido você falar que algo vai durar 3 anos e meio, por exemplo, e isso durar 2000 anos. Isso é um tipo de símbolo que não faz sentido. Não faz sentido você utilizar uma numeração para se referir a uma numeração curta para simbolizar algo muito longo, como alguns defensores da abordagem simbólica fazem. Mas também não vai fazer sentido se você for para a abordagem literalista, porque você não vai conseguir encaixar as datas, você não vai conseguir manter a fidelidade do texto. É muito difícil definir, por exemplo, qual é o tipo de calendário que está sendo utilizado, vai ter muita forçação de barra. E também, e eu acredito que especialmente não existe outras referências que exibam uma compreensão dessa contagem de tempo literalista. Por isso, a minha proposta foi: nós precisamos considerar, sim, a importância dos números e daquilo que os números representam. Então, 3 anos é um período curto, 1000 anos é um período longo, ok? Mas são números arredondados, como é típico da literatura judaica e do profetismo. Então, assim como os 70 anos de exílio debaixo da Babilônia não foram exatamente 70 vezes 360 dias ou 365 dias, mas foi por volta daquele período. Então, isso, mais uma vez, demonstra que nós não precisamos nos preocupar com uma certa precisão ou exatidão cronológica aqui. O que nós precisamos nos preocupar é com a ideia que está sendo transmitida, certo? E então, existem outras questões que nós vamos começar a discutir a partir de agora. A primeira delas é o que marca o início das 70 semanas. Então, isso é algo que divide os estudiosos. Como eu falei para vocês, existem alguns que entendem que o que marca o início das 70 semanas é a profecia de Jeremias. Outros sugerem que é a ordem de Ciro. Outros sugerem que é a ordem de Artaxerxes dada para Esdras, depois outros sugerem que é para Neemias, e outros ainda, para encaixar uma certa cronologia, vão colocar a dominação egípcia sobre Israel antes mesmo da chegada de Nabucodonosor. Então, nós precisamos analisar essa questão. Depois, qual é a identidade do ungido? Então, aqui é o que divide
as posições em messiânicas e não messiânicas, porque existem aqueles que entendem que esse ungido aqui se refere a Jesus, e existem outros que entendem que não, esse ungido aqui não se refere a Jesus. Aqueles que entendem que esse ungido aqui não se refere a Jesus, também defendem que o texto está falando de dois ungidos. E eu vou explicar isso para vocês posteriormente. Em quarto lugar, existe também discussão sobre qual é o período referido nas 62 semanas. Então, existe um primeiro bloco de 7 semanas, um segundo bloco de 62 semanas. Então, esse período se refere a qual período? Em quinto lugar, que ungido é esse que é morto ao final das 62 semanas? Os messiânicos vão entender que é Jesus. Os não messiânicos vão entender que esse ungido morto ao final das 62 semanas, ele é distinto desse ungido das 7 semanas iniciais. Em sexto lugar, qual é a identidade do príncipe que há de vir? Existem aqueles que entendem, como eu mostrei para vocês, que esse príncipe que há de vir, alguns sugerem que é Antíoco, outros sugerem que é o anticristo, outros sugerem que é o próprio Jesus, que com o seu sacrifício, com a sua obra, ele faz cessar os sacrifícios. Em sétimo lugar, qual é o período referido na última semana e quando esse período se encerra? Então, aqui é onde existe também bastante debate, se a última semana se encerra no tempo de Antíoco, outros dizem que é no tempo de Jesus, outros dizem que é na era da igreja, outros dizem que é no ano 70, e outros, de linha mais dispensacionalista, entendem que são os 7 anos da tribulação futura. Então, todas essas são questões, e no final, a pergunta principal é como ou se esse texto ele de fato se relaciona de alguma forma com Jesus. Será que ele pode ser considerado um texto messiânico ou não? Nós vamos então, a partir de agora, discutir todas essas perguntas a partir da segunda pergunta, porque na aula passada nós trabalhamos a primeira dessas perguntas. Então vamos começar aqui com a primeira questão. O que marca o início das 70 semanas? O texto então diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas. Então, o primeiro detalhe que nós precisamos prestar atenção aqui é que o texto ele faz essa divisão de 7 semanas com 62 semanas. E que nós não podemos somar 7 semanas e 62 semanas e depois atribuir que a saída da ordem até o ungido é o final das 62 semanas, certo? Então, a ideia do texto aqui é que sai uma ordem e até o ungido existem 7 semanas. E a partir daí começam 62 semanas. Isso é diferente da abordagem que soma as 7 semanas com as 62 semanas. E isso, então, já de cara nos indica, e eu vou trabalhar isso com vocês em instantes, que esse ungido aqui, esse príncipe aqui, ele é diferente do outro ungido mencionado como sendo morto lá nas 62 semanas, tá certo? Então, esse ungido aqui, ele é outro. E ele marca o seu surgimento, a existência desse ungido, desse príncipe, é o que marca esse período inicial das 7 semanas, ou das primeiras 7 semanas das 70 semanas. E o que marca o início disso? Ele fala aqui que é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Bem, existem alguns que sugerem que aqui
essa saída da ordem se refere à profecia de Jeremias. Isso porque a palavra ordem, ela também pode ser traduzida como palavra. E então, dentro do contexto, faria sentido, porque no começo do versículo, do capítulo 9, é dito então que havia uma palavra que o Senhor falou através do profeta Jeremias a respeito do tempo que duraria as assolações de Jerusalém. Ou seja, isso aqui era uma profecia a respeito do tempo que duraria as assolações e que começaria a restauração de Jerusalém. Então, é uma possibilidade. Agora, eu não consigo entender que de fato é isso daqui, porque a palavra ordem, certo? Essa palavra ordem, ela tem um peso e um uso muito mais comum para um decreto. Então, isso daqui é uma espécie de decreto para restaurar e edificar Jerusalém, e não necessariamente uma profecia. Também a profecia de Jeremias, ela não era específica, ela não era voltada para falar da restauração e edificação de Jerusalém, como o próprio texto aqui está nos indicando. A outra possibilidade que alguns sugerem é que essa ordem aqui é a ordem que foi dada para Neemias ou Esdras, para que eles pudessem voltar para Jerusalém para reconstruir. Qual é o problema aqui dessa visão? Primeiro, porque a ordem de Artaxerxes, aquele decreto de Artaxerxes, ele foi ele não é considerado no Antigo Testamento como possuindo uma certa importância profética. Em nenhum lugar, aquilo que Artaxerxes fez em permitir que Neemias voltasse é considerado por outras pessoas como uma espécie de cumprimento de profecia. Diferentemente da ordem de Ciro. Quer você veja aqui. Em Esdras, no próprio livro de Esdras, é dito aqui que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, e aí você percebe a ligação que o texto de Esdras tem com o texto de Daniel 9, ok? Então, Daniel entende que Esdras entende que aquilo que Ciro fez tem uma ligação com o que Jeremias falou, e isso naturalmente conecta o texto de Esdras com o texto de Daniel, capítulo 9. Então, o texto diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo: Deus deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então, existe aqui um reconhecimento por parte de Esdras que essa ordem de Ciro é a ordem para restaurar e edificar o templo em Jerusalém. Existe um texto idêntico ao texto de Esdras agora nas Crônicas, no segundo livro das Crônicas, que a mesma coisa, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Ciro fez passar um pregão por todo o seu reino, e então é dito aqui, certo, que o povo deveria edificar uma casa em Jerusalém. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então essa é a ordem de Ciro para que o povo pudesse voltar para Judá e reedificar Jerusalém. Além disso, o texto de Isaías 44 é ainda mais específico. Ciro, e que digo de Ciro, ele é meu pastor, cumprirá tudo que me apraz, e que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então perceba que aqui você tem a menção a Jerusalém e ao templo, e é exatamente
isso que está no livro de Daniel. É a respeito da restauração de Jerusalém e do templo, da santa cidade e do templo, certo? Da casa de Deus. Portanto, aqui nós temos alguns textos do Antigo Testamento que parecem indicar que a ordem dada por Ciro, que para reedificar Jerusalém, ela tem uma importância profética. Esse é um evento histórico digno de nota, porque Ciro fez aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Ciro agiu como um servo de Deus. Isso tem importância profética. Então, é o que mais faz sentido nós datarmos, então, o início das 70 semanas como sendo a ordem que foi dada por Ciro por volta do ano 538 a.C., ok? Então aqui a gente estabelece o ponto de partida das 70 semanas, a ordem de Ciro. Agora, existe ainda um outro texto, só para reforçar, eu não havia lembrado, em Esdras 6,14, que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Edificaram uma casa, terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Círio, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E olha só que interessante, que aqui você tem Esdras reconhecendo que a ordem de Artaxerxes, que alguns colocam como sendo essa ordem para restaurar, ela é uma espécie de continuidade da ordem de Ciro. Então, o que Ciro fez como cumprimento de profecia, ele estabelece um padrão em que os demais que fazem o mesmo também pode ser considerado como cumprimento dessa profecia aqui do início das 70 semanas. E isso, então, mostra para nós claramente que não existe a preocupação principal aqui, não é em dizer qual é o ano, qual é o momento exato, mas é estabelecer a ideia de que haverá uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E essa ordem, ela é aquilo que vai marcar o início do calendário profético do fim da perseguição e da angústia, das desolações de Jerusalém, ok? Então isso depois se repete com Dário e depois se repete com Artaxerxes. Tudo isso faz parte desse complexo de eventos que iniciam o tempo do fim das assolações de Jerusalém. Em segundo lugar, qual é a identidade do ungido? Uma vez, então, que nós estabelecemos que a ordem de Ciro, ela é o que marca o início das 70 semanas e que, portanto, existe ali, desde a ordem até o ungido, um príncipe, 7 semanas, ou seja, 49 anos. E muito embora a gente não entenda aqui como sendo exatamente 49 anos, mas é um período relativamente curto. Então, naturalmente, esse ungido inicial aqui, ele não pode ser o Messias. Então, essa tradução aqui ao ungido, ao príncipe, com um artigo definido, ela não está no texto original, certo? Embora possa-se, existem algumas defesas de que esse ungido e príncipe aqui é definido até o ungido e o príncipe, isso de fato no texto hebraico não é um artigo definido. Então, literalmente, aqui tem um ungido, certo? Então, nota-se que esse primeiro ungido não é o mesmo ungido que é falado posteriormente como sendo o ungido aqui. Sendo assim, quem é esse ungido? Vamos nos lembrar que a palavra aqui, ungido,
ela é uma palavrinha hebraica que originou a palavra Messias ou Christos no Novo Testamento, mas é a palavra Messias. No entanto, a palavra ungido ou Messias, ela não era usada apenas para se referir ao Messias. Existem diversos outros ungidos no Antigo Testamento. Por exemplo, Davi, quando decide não matar Saul, ele diz que Saul era um ungido. Então, no Antigo Testamento, reis eram ungidos, sacerdotes eram chamados de ungidos, e havia o ungido Davi, e que iria ter um descendente que seria ungido também. A pergunta é, mais uma vez, existe algum referencial no Antigo Testamento a respeito do surgimento de um ungido, de alguém chamado de ungido, que seja após ou que haja como consequência do decreto de Ciro, certo? Porque se existe uma ordem e depois dessa ordem surge esse ungido, então existe alguém que é chamado de ungido como consequência da ordem de Ciro? A resposta é sim. Então, em Jeremias, capítulo 33, 17 e 18, texto esse bem próximo do texto usado aqui no livro de Daniel 9, diz o seguinte: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. O que se percebe aqui? Por que eu estou citando esse texto? Porque no Antigo Testamento e nas instituições de Israel, o que não poderia faltar na liderança do povo? Alguém que se assentasse no trono e alguém que agisse como levita. Alguém que fosse rei e alguém que fosse sacerdote. Nós sabemos que Davi, ele foi rei e foi sacerdote ao mesmo tempo, muito embora não institucionalmente um sacerdote. Nós sabemos que posteriormente ou futuramente, Jesus assumiria esse posto de rei e sacerdote do povo. Mas a reestruturação de Jerusalém, ela exigia alguém que agisse como rei e alguém que agisse como sacerdote. E aí em Zacarias capítulo 4 é dito o seguinte, prossegui e lhe perguntei, quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são esses dois ungidos? No caso aqui, Zorobabel e também Josué. Então, de onde é que nós tiramos aqui esses dois nomes? Do próprio livro de Zacarias. O livro de Zacarias é um livro sobre a restauração de Israel, com bastante literatura apocalíptica também. E no livro de Zacarias existe a figura de Josué como sendo o sumo sacerdote, que é responsável por guiar o povo, certo? Ele diz em Zacarias capítulo 3, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que lavrarei a sua escultura, tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então, Josué é esse sumo sacerdote escolhido por Deus para ministrar sobre o povo. E depois, no capítulo 4, então, nós temos a figura de Zorobabel. Zorobabel, aqui no capítulo 4, versículo 6, é dito que Deus o escolheu. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate
em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Então, Zorobabel, versículo 9, é dito que foi ele quem lançou os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. E aí o versículo 14, então, expressa que Josué, no capítulo 3, e Zorobabel, no capítulo 4, estes são os ungidos. Estes são aqueles que são os principais do povo. Então, eu entendo aqui, pessoal, que nós temos uma profecia a respeito do começo da reedificação de Jerusalém na ordem de Ciro, e nós temos uma outra profecia falando que é Zorobabel quem promove a reedificação do templo. E como nós já vimos, através de Zorobabel, o templo de fato é reconstruído. Ok? Então, as primeiras 7 semanas dizem respeito ao decreto de Ciro até o ministério de Zorobabel e também Josué. E daí surge a pergunta, ok, então quanto tempo durou até Ciro e Zorobabel? Durou por volta de 25 anos, esse processo de reconstrução do templo, ok? Então não tem como aqui você encontrar 49 anos precisamente. Se você quiser ser ainda mais preciso, você pode esticar um pouco mais o ministério de Zorobabel. Você pode trazer para antes também essa ordem de reconstrução de Jerusalém, antes da ordem propriamente dita de Ciro. Mas como eu disse a vocês, isso é desnecessário. O fato é que 7 semanas é um período curto. Então, de Ciro até o ministério de Zorobabel, você tem aqui esse primeiro bloco que marca o cumprimento da profecia de Deus de que Jerusalém seria reedificada e de que o templo seriam reedificados. E agora, então, vai começar as 62 semanas, que nós vamos, então, ver sobre isso na próxima aula. Fique com Deus e até lá.